Nosso evangelho de hoje é Marcos 9, de 2 a 10, hoje dia da transfiguração do Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Quando nos deparamos com o texto da transfiguração do Senhor, vislumbramos uma altíssima teologia revelativa da verdade sobre Jesus Cristo, sua missão e condição, e o futuro para todos aqueles que se fizerem discípulos dele. Em poucas palavras, o autor mostra quem é Jesus, o que lhe sucederá, a importância dele para a igreja e para o mundo, e sua vitória sobre o medo, a desconfiança, a tristeza e a fraqueza que assombram seus discípulos. Uma primeira informação é a de que se trata de algo acontecido 6 dias depois daquele encontro em Cesareia de Filipe, onde Pedro, por inspiração divina, afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em seguida, movido pela expectativa messiânica dominante de um Messias político, instigado pelo diabo, protagonizou o primeiro anúncio da paixão do Senhor. Momento difícil para Pedro e para os demais apóstolos, pela dureza da resposta de Jesus na defesa contra a investida de Pedro ao ser contrariado naquilo que determinava sua visão messiânica. Estava claro que os apóstolos ainda não estavam totalmente conscientes da realidade de Jesus em si mesmo e daquilo que ele iria sofrer para conquistar a redenção humana. Pois bem, no Monte Tabor, ou talvez, segundo alguns estudiosos, o Monte Hermon, 2.750 metros acima do nível do mar, Jesus se transfigura diante do núcleo duro dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os assim chamados colunas da igreja, por Paulo em Gálatas 2:5. Outra informação importante é quanto às vestes. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Aqui está um sinal claro da ressurreição. A morte não será o fim. Essa é uma demonstração de consolo, confiança e incentivo para os discípulos que estavam apavorados, com medo. Cristo já havia dito antes que os líderes do Sinédrio o matariam, mas ele ressuscitaria no 3º dia. É o que está em Mateus 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22. Também fala com referência ao templo, que destruído seria reconstruído em 3 dias, João 2:19. Essas vestes tão alvas também revelam o sofrimento pelo qual ele haveria de passar, justamente porque tal brancura se manifesta depois de muito sofrimento na lavagem das roupas,
sacudidas nas pedras, em alguns casos pisadas, até chegarem à limpeza desejada. Pois bem, para se alcançar a ressurreição, é preciso não temer passar por rejeições, humilhações, cusparadas, pancadas. E para além disso, em casos específicos, literalmente enfrentar a cruz até a morte. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Esse quadro revela a centralidade de Jesus e, ao mesmo tempo, aquele para o qual tudo converge e se realiza. Cristo como a plenitude da lei e da profecia, isto é, das Escrituras, é mais do que um patriarca, é mais do que um profeta, mesmo que sejam considerados determinantes para Israel. Moisés é o indicador da lei, Elias da profecia. Ambos são colocados voltados para Jesus e em diálogo com ele. Sinal de que não se pode abdicar do Antigo Testamento, que constitui a realidade da promessa, da preparação para a chegada do Messias. Segundo Lucas, eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Por sua vez, sendo Cristo a chave de interpretação de todas as Escrituras Sagradas, além de ser o centro, a luz, o entendimento e também a realização de toda a palavra de Deus, mesmo assim, apresentando-se como a palavra da salvação, preparava-se para a Páscoa definitiva. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. De fato, era muito bom permanecer ali, contemplar esse grande mistério, mas não era esse o objetivo da transfiguração, até porque muito mais do que isso, eles vão ter depois da morte, permanecendo firmes como autênticos discípulos. Não é possível atingir a ressurreição sem antes enfrentar a entrega de si mesmo e a morte. Além disso, Pedro e os demais não estavam entendendo não somente o mistério, mas também a necessidade de serem encorajados, mergulhados nesse mistério para decididamente enfrentarem a cruz, não somente em Jesus, mas também na vida deles, em fidelidade, confiança e amor, na esperança da ressurreição. Era necessário conhecerem mais profundamente o Mestre, mas para isso deveriam caminhar com ele até sua entrega total na cruz. Fixar tendas seria o mesmo que permanecer no conforto da promessa, na compreensão do passado, numa realidade saudosa, sem a legítima reação aos desafios criados pelo mundo contra a presença do Filho de Deus. O olhar agora não é mais para trás, é preciso avançar para águas mais profundas, mesmo que tenha de enfrentar o ódio do mundo. Nesse ambiente teofânico, marcado inclusive pelo sinal da presença de Deus, a Shekinah simbolizada pela nuvem, vem a revelação de que Jesus é o Filho. Salmo 2, 7, um rei declarado filho. O rei, ele é o filho, ele é o rei que entregará a sua vida, o servo e a palavra absoluta do Pai. Os discípulos são convidados ao chamar, à escuta da verdade sobre Deus e seus ensinamentos, o cumprimento de Deuteronômio 6,4. O Pai interfere e revela quem é Jesus, meu Filho amado, e manifesta sua vontade, escutai-o. Fica claro que os apóstolos necessitavam de uma escuta mais profunda, de um conhecimento mais íntimo de Jesus Cristo. Por falta de escuta, eles ainda pereciam na escuridão de um messianismo contrário ao próprio Messias. Padeciam de uma ignorância terrível por não conseguirem abandonar seus interesses marcados pela lógica de homens que buscavam a si mesmos. A voz é clara, escutai-o. É necessário inclinar-se totalmente para Jesus Cristo, voltar-se de modo total para Ele, envolver-se sem medo com tudo o que Ele é, ensina e faz. Caso contrário, não haverá um verdadeiro discipulado.
Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não dissesse a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Essa grande verdade só pode ser revelada mediante a ressurreição. A clareza da fé não seria possível antes da vitória sobre a morte, sobre o maligno e o pecado de modo geral. Certamente havia ao lado do medo um vislumbramento, mas não certeza, entrega total. De fato, eles nem sequer entendiam o significado de ressurreição dos mortos, na forma como Jesus a concebia. Depois dessa grande experiência, os discípulos são convidados à missão, com mais maturidade na fé cristã, a fim de que todos possam conquistar o futuro glorioso de Deus, a comunhão com o próprio Senhor por toda a vida. A missão dará frutos por causa da presença de Jesus no meio deles. Jesus desce com eles. Interessante é que quando Jesus foi crucificado, não foram os apóstolos, mas justamente um pagão, aos pés da cruz, quem conseguiu enxergar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Também ali, um dos ladrões conseguiu perceber que se tratava de um verdadeiro rei. Essa clareza é o que determina toda a missão. A ação de Deus concede o seu Espírito e a igreja vai pelo mundo, confiante, fiel, crendo verdadeiramente em Deus e na sua obra salvífica. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.